Por que ele se afastou justo quando mais parecia envolvido? O que faz um homem mergulhar nos gestos mais intensos de afeto, para, em seguida, desaparecer como se algo invisível o tivesse tragado? Você já sentiu que, quanto mais um homem parece se entregar, mais ele recua no instante seguinte? E se eu te dissesse que esse movimento, esse silêncio súbito, esse desvio brutal do olhar, não é ausência, mas excesso? Excesso de desejo, de medo, de memórias que ele mesmo não compreende. E se o desprezo aparente for apenas a face visível de um conflito subterrâneo que o arrasta de volta à infância, ao berço onde aprendeu que amar dói mais do que perder? Freud dizia: toda emoção reprimida retorna, disfarçada. O que ele não dizia, mas insinuava, com o peso das entrelinhas, é que o amor, quando é verdadeiro, sempre volta disfarçado de fuga. Por trás do afastamento súbito de um homem apaixonado há mais do que simples desinteresse, há um colapso entre o desejo e o interdito. Ele não está ignorando você. Está tentando sobreviver a algo que, se nomeasse, o destruiria. Um homem verdadeiramente tocado pelo amor não se aproxima. Ele circunda, hesita, tropeça no abismo entre o querer e o suportar ser querido. É nesse instante que tudo se inverte. O que parecia segurança vira ameaça. O toque vira risco. A presença feminina, especialmente a da mulher madura, densa, intuitiva, torna-se um espelho intolerável. Ela vê o que ele passa a vida inteira tentando esconder. E quando ele sente que está sendo visto em sua nudez psíquica, sua reação mais instintiva é a evasão. Como culpar alguém que foge do incêndio que ele mesmo acendeu? A paixão, quando atinge as camadas arcaicas da alma, não une, fere. E homens, ao contrário do que dizem, não temem o desinteresse, temem aquilo que os atravessa profundamente. Mas por que, então, ele não diz nada? Por que não explica, não responde, não retorna? Porque aquilo que age dentro dele não fala em palavras, fala em sintomas. Silêncio, distância, racionalizações absurdas, sumiços súbitos. O inconsciente não se comunica como o consciente. Ele dança em símbolos, em ausências, em gestos não concluídos. E quanto mais ele sente, menos ele age. Ou melhor, já age contra o que sente. E é aqui que o jogo muda, porque se você acredita que o amor é lógico, previsível e coerente, talvez este vídeo não seja para você. Mas se algo em você já percebeu que há uma força invisível, antiga, visceral, quase mitológica, que transforma o amor masculino em um campo de batalha silencioso, então você já está dentro. Dentro de uma verdade que nunca foi dita, mas sempre foi sentida. E só há uma forma de sair desse labirinto, atravessando até o fim. Porque a resposta não está no que ele diz, está no que ele nunca teve coragem de encarar. Nem mesmo quando estava olhando diretamente nos seus olhos, ele olha para você como quem reconhece algo que perdeu há muito tempo. E ainda assim, se afasta. Não por falta de vontade, mas por excesso de vertigem. Porque há algo em você que não cabe na superfície. Uma presença densa, ancestral, que não apenas atrai, mas desarma. E quando um homem se depara com o tipo de mulher que não pede, mas revela, que não implora, mas sustenta, que não conquista, mas convoca, ele treme. Tremores invisíveis, é claro, não nos músculos, mas na alma, porque o que o move não é a sua ausência, é o medo do que ele vê quando está perto demais. Ele mesmo sem máscara. Você já reparou no silêncio que se instala quando você não cede, no desconforto súbito quando você não corre atrás, não envia a mensagem, não suaviza o peso do que ele não sabe nomear? Isso não é rejeição. É uma implosão interna. Porque o desejo masculino, quando é real, não é feito para ser confortável. Ele fere, ele acorda fantasmas, ele descongela lembranças adormecidas que ele gastou uma vida inteira tentando enterrar. E quando o amor toca esse território, o território onde a mãe era ao mesmo tempo o amor e o limite, o prazer e a frustração, o homem não sabe mais quem ele é. Ele pode ser sedutor, firme, adulto, até o momento em que você toca no ponto que ninguém mais alcança, a criança ferida que ainda está lá, esse homem que parece seguro,
que tem todas as respostas, que domina o mundo ao redor, ele se desmonta quando sente que com você não dá para controlar. Você não é uma conquista, você é uma convocação. E isso muda tudo, porque ele não consegue mais jogar o jogo. Ele não sabe mais em qual posição está. E no pânico do descontrole, ele escolhe o que aprendeu, a fazer desde cedo, se afastar. Mas o afastamento dele não é o fim. É o ritual de proteção de alguém que foi ensinado que se entregar é se perder, que amar é abrir o flanco para uma dor que não se explica, mas que já foi sentida antes e deixou marcas. A sua presença o desmonta porque você não oferece apenas afeto. Você oferece espelho, e espelhos não são suportáveis para todos. Há homens que preferem perder uma mulher inteira, com alma, corpo e verdade, a ter que encarar a própria fragilidade, refletida nos olhos dela. E isso não é culpa sua, nem é algo que você possa mudar, porque o que você desperta nele não depende do que você faz, mas do que você é. E há mulheres que, simplesmente por serem inteiras, provocam rupturas em homens que nunca foram preparados para lidar com inteirezas. Então não se engane. O desprezo que parece surgir quando ele está mais apaixonado é apenas um disfarce psíquico, um mecanismo de fuga elaborado pelo inconsciente. Ele não foge de você. Ele foge de tudo que você ativa dentro dele, tudo aquilo que ele esconde até de si mesmo. Você não é invisível. Você é insuportavelmente visível. E para um homem que passou a vida inteira criando defesas contra o amor real, essa visibilidade que você carrega é mais perigosa do que qualquer rejeição, porque ela não o fere, ela o revela. E quem ainda não está pronto para ser revelado escolhe se esconder, mesmo que isso custe a única mulher que o viu por inteiro. Você acha que ele não sente? Que o silêncio dele é um vazio sem significado? Que a ausência de mensagens, de gestos, de retornos é desinteresse? Não se iluda. O homem verdadeiramente afetado nunca desaparece porque não sente. Ele desaparece porque sente demais. Há uma lógica invertida no coração masculino, um paradoxo que a razão feminina muitas vezes não alcança. Quando ele está pouco envolvido, ele se aproxima, com facilidade. Mas quando algo dentro dele começa a ruir, ele some. Porque todo homem apaixonado por uma mulher que o toca de verdade, em camadas que ele mesmo não domina, entra num território onde o controle emocional deixa de existir. E onde não há controle, há medo. Medo de não saber o que dizer. Medo de se mostrar pequeno. Medo de que a vulnerabilidade seja descoberta e usada contra ele, como foi tantas outras vezes em sua infância emocional. É por isso que ele te ignora no auge da conexão. Porque o que ele sente é grande demais para caber no que ele aprendeu a ser. Você representa algo que ele não consegue explicar aos amigos, que ele não consegue racionalizar nos cafés de domingo ou nos treinos da academia. Você escapa dos padrões, e tudo que escapa dos padrões assusta, porque exige que ele abandone o personagem e se apresente nu, real, imperfeito. E ele nunca foi ensinado a lidar com esse tipo de nudez. É nesse ponto que ele se distancia. Não porque não queira estar perto, mas porque estar perto de você exige um tipo de coragem que ele ainda não tem. A coragem de se desarmar. A coragem de abrir as portas internas que ele trancou quando era menino, quando percebeu que amar, para ele, significava correr o risco de ser abandonado, humilhado, exposto. Você desperta o amor que ele queria viver, mas também os traumas, que ele nunca superou. E o conflito é brutal, porque ele não sabe se corre na sua direção ou se salva fugindo de você. A paixão se torna um campo de batalha, entre o desejo de permanecer e o impulso de desaparecer. Por isso, não interprete a ausência como frieza. Interprete como colisão interna, a fricção entre o homem que ele finge ser e o homem que ele sente que poderia ser com você. Essa tensão o paralisa, e nessa paralisia, ele silencia. Mas o silêncio não é vazio. O silêncio é um grito abafado. É a tentativa desesperada de calar um turbilhão que ele não consegue processar. Você não está sendo ignorada. Está sendo sentida em um nível que ele mesmo não compreende.
E esse é o ponto mais delicado. Quando uma mulher ativa o inconsciente de um homem, ela deixa de ser pessoa para se tornar símbolo. E símbolos não se respondem com lógica. Se respondem com fuga, com resistência, com negação. Você não foi esquecida. Você foi registrada, gravada nas zonas mais primitivas da mente dele. Aquelas que governam o desejo, o medo, o instinto de sobrevivência. Ele pode se deitar com outras, rir com outras, fingir com outras, mas nenhuma outra tocará o ponto que você tocou. Porque você não apenas o atraiu, você o desorganizou. E o homem desorganizado diante do amor verdadeiro é como um animal ferido. Se esconde, se protege, ataca se necessário. Mas tudo isso apenas denuncia o quanto ele foi tocado. Não é o desinteresse que dói, é o excesso de significado que ele ainda não tem estrutura para sustentar. E por isso, ele some. Há algo que poucas mulheres compreendem. O amor para muitos homens é um colapso, um desmoronamento da armadura que levou anos para ser construída. Ele não teme a sua beleza, o seu toque, nem mesmo o seu poder. O que ele teme é o que você faz com a imagem que ele criou de si mesmo. Porque amar você não é apenas gostar de alguém. É confrontar tudo o que ele evitou sentir por décadas. É ser desafiado a reconhecer suas próprias carências, seus abismos, suas sombras. E isso o arranca de qualquer conforto. O joga num território onde nem o corpo sabe como reagir. Onde as palavras se retraem, os gestos hesitam e a presença vira ausência. Ele te ignora porque não sabe existir no olhar que você projeta sobre ele. Porque ali não há espaço para máscaras. Há apenas o reflexo cru de quem ele é. E isso, para um homem que sempre sobreviveu fingindo força, é insuportável. Você não o machuca com palavras duras, nem com cobranças. O que o machuca é a sua capacidade de enxergar o que ninguém nunca viu. E nesse espelho psíquico que você oferece sem perceber, ele se sente nu, desprotegido, ameaçado. O silêncio dele não é desprezo. É tentativa de preservação. É o grito interno de quem ainda não sabe ser amado sem se perder de si mesmo. Você tocou onde ele mais queria e onde mais temia ser tocado. Ele não está acostumado a ser desejado pela sua alma. Está acostumado a ser escolhido pelo que oferece, pelo que representa, pelo que aparenta. Mas você foi além. Você atravessou as defesas, entrou pela porta dos fundos do inconsciente. E isso, para o ego masculino, é devastador. Porque não há escudo contra o afeto que não pede nada em troca. Não há argumento contra a mulher que ama com o olhar. Ele não está preparado para esse tipo de vínculo, porque esse vínculo não pede desempenho, pede entrega. E homens treinados para vencer não sabem o que fazer com a entrega. Por isso ele recua. Não por fraqueza, mas porque está tentando não se afogar. O amor que você oferece é grande demais para o recipiente que ele construiu. E ao invés de transbordar junto, ele tenta conter. E conter para ele significa se afastar. Significa fingir indiferença. Significa calar quando tudo dentro grita. Porque ele acredita que, se continuar perto, perderá o controle. E o homem que perde o controle sente que perde tudo. Ele não ignora porque não sente. Ignora porque sente demais e não suporta a ideia de perder a si mesmo no processo. A dor da ausência que ele impõe a você é a mesma que ele sente internamente, mas ampliada pelo peso da culpa e da confusão. E é aí que a verdade se revela. O homem que te ignora, quando te ama, não está te afastando. Está se afastando do que sente em si mesmo quando está com você. Você não é o problema. Você é o espelho. O espelho que mostra não apenas quem ele é, mas quem ele poderia ser, se tivesse coragem. Você se tornou um portal, um chamado, um risco. E todo homem que viveu uma vida inteira evitando a si mesmo, quando encontra uma mulher que o vê por inteiro, ou se eleva, ou foge. O silêncio, a ausência, o sumiço, são apenas os sintomas de um amor que o colocou diante de uma escolha que ele ainda não sabe como fazer. Você já reparou que ele não some quando está entediado, mas quando está vulnerável? Não é o desinteresse que o afasta, é o excesso de significado.
É quando a presença começa a curar feridas antigas que ele desaparece. Como se amar você ativasse memórias ancestrais de abandono, de humilhação, de inadequação. Porque para muitos homens, o afeto não é só doce, ele é perigoso. Ele carrega o eco de uma infância onde o amor era condicional, onde o toque vinha junto com a crítica, onde o afeto vinha seguido de exigência. Você o faz sentir o que ele passou anos enterrando, e de repente, ele não sabe mais onde está, nem quem é. A mente masculina, condicionada ao controle, tenta racionalizar o incontrolável, e amar você é irracional, inexplicável, é visceral. Não se encaixa nos esquemas lógicos que ele aprendeu a usar para sobreviver. Você desorganiza, desconstrói, derruba, porque não oferece o tipo de relação que ele conhece. Você oferece a possibilidade de existir sem máscaras, e isso o coloca diante de um labirinto interno onde a saída é uma só: atravessar. Mas a travessia exige rendição, e homens que foram educados a vencer não sabem se render. A rendição parece morte, derrota, humilhação. E então, ele recua, ignora, desaparece. Mas preste atenção, o sumiço dele não é aleatório. É estratégico, inconsciente, mas estratégico. Ele precisa recuperar o controle. Precisa fingir que não sente, que não depende, que está no comando. A distância vira um ensaio de autonomia. Uma tentativa de neutralizar o feitiço que você lançou sem intenção. Ele precisa reconstruir sua identidade antes de se permitir voltar. Mas o que ele não entende é que cada fuga aprofunda o vínculo. Cada ausência te faz mais presente dentro dele. Porque você não sai da cabeça de quem foi tocado na alma. O silêncio dele ecoa o seu nome em cada fresta do inconsciente. E então surge o paradoxo. Quanto mais ele ignora, mais você sente. E quanto mais você sente, mais ele se assusta. Porque ele percebe que não tem mais controle, que já foi atravessado, que já não é o mesmo. E isso cria um ciclo de aproximação e afastamento que parece um jogo, mas é uma guerra interna. Ele não está jogando com você, está lutando com ele mesmo, tentando decidir se tem coragem de abrir mão do velho eu para nascer de novo no espelho do seu afeto. E essa decisão, para muitos, leva tempo, dor, silêncio, até ruptura. Mas é nesse caos que a psique se reorganiza, que o ego se quebra para que a alma possa falar. Você se tornou a interseção entre o que ele foi e o que ele pode se tornar. Por isso ele teme você tanto quanto deseja, porque o desejo que ele sente não é pelo seu corpo, é pela paz que sua presença promete. É pela permissão de existir que seu olhar oferece. E isso é revolução, é terapêutico, é transformador. Você não é apenas uma mulher na vida dele. Você é o símbolo de uma possibilidade que ele jamais ousou imaginar. E toda possibilidade real de transformação. Primeiro assusta, depois silencia e, por fim, revela. Você pensa que ele está te punindo, mas o que ele realmente está fazendo é implorando inconscientemente para que você o liberte da própria incapacidade de sentir. Ele não ignora você porque deixou de amar. Ele ignora porque amar. Você o coloca diante de um espelho que não perdoa. E não há nada mais insuportável para quem passou a vida inteira evitando o próprio reflexo do que encontrar alguém que, com um simples gesto, o devolve a si mesmo. Você não é a ausência que dói, você é a presença que revela. E é por isso que ele some quando mais sente, porque o amor verdadeiro exige coragem psíquica, e coragem psíquica nem todo mundo tem. Ele não sabe que, ao se afastar, está revelando as feridas que mais esconde. O silêncio dele é um grito, a distância um pedido de colo, mas um colo que ele não sabe pedir porque nunca aprendeu que era permitido precisar de alguém. A masculinidade que lhe ensinaram foi construída sobre a castração da vulnerabilidade. Chorar era fraqueza, sentir era vergonha. E agora, diante de uma mulher que não exige máscaras, tudo isso colapsa. O que ele tenta preservar ao fugir é a última ruína de um eu que está desmoronando.
e ele ainda não sabe se está pronto para deixar cair o que nunca lhe pertenceu. Talvez ele volte, talvez não. Mas o que importa aqui não é a volta, é o que essa ausência está despertando em você. Porque no fundo esta história não fala só dele. Fala das partes suas que ainda esperam por validação, que ainda confundem ser ignorada com não ser suficiente, que ainda procuram na reação do outro a prova da própria existência. E talvez seja justamente esse silêncio que vai te empurrar para a única direção possível, de volta para si. Porque há algo em você que também precisa nascer, e que só emerge quando você para de pedir para ser escolhida e começa a se escolher. A verdade é que o amor que ele sente por você não é só dele, é um campo, um espelho, uma ferida coletiva que você tocou sem querer, e agora você se encontra no limiar entre repetir a história ou transcender, entre implorar por respostas ou mergulhar no mistério, entre ser a mulher que espera ou a mulher que desperta. Porque enquanto você ainda perguntar por que ele me ignora, estará presa na lógica da carência. Mas quando a pergunta virar, o que isso está me mostrando sobre mim? O jogo muda, o eixo se desloca, e o poder volta para as suas mãos, não para controlar o outro, mas para se libertar de toda espera. Ele não ignora você porque não ama. Ele ignora porque você é o gatilho de uma verdade que ele ainda não consegue sustentar. E isso, longe de ser rejeição, é reverência. É a incapacidade de permanecer diante de algo que cura mais do que o ego pode suportar. Talvez ele precise se perder antes de te encontrar. Talvez precise se destruir antes de te reconhecer. E talvez você precise aceitá-lo exatamente como ele é, para deixar de precisar que ele mude. Porque no fim, o amor verdadeiro não exige presença. Ele revela a sua. Às vezes, o que mais nos perturba não é a ausência dele, mas o reflexo que essa ausência projeta dentro de nós. Como se o silêncio que ele deixa fosse, na verdade, o eco de um vazio mais antigo, mais profundo, aquele que carregamos desde antes de sabermos amar. Porque toda vez que alguém nos ignora, algo em nós se pergunta se ainda somos visíveis. Mas talvez a verdadeira pergunta seja: por que precisamos tanto ser vistos por olhos que ainda não aprenderam a enxergar? Tudo o que foi dito aqui não é sobre ele, é sobre você. Sobre as partes de você que estavam adormecidas e começaram a despertar. Sobre os lugares internos onde você sempre esperou ser escolhida, reconhecida, validada. E que agora começam a compreender que nenhum amor externo pode preencher o espaço do amor próprio não vivido. Quando um homem te ignora, não é o fim de uma história, é o começo de outra, aquela em que você para de seguir ecos e começa a ouvir a sua própria voz. Você não precisa mais se reduzir para ser aceita, não precisa mais se calar para manter ninguém por perto. O que você precisa, e sempre precisou, é se lembrar de quem é quando ninguém está olhando. Há um tipo de mulher que, ao tocar um homem, o obriga a se encontrar ou se afastar. E há um tipo de dor que não é castigo, mas passagem. Toda ausência que dói é um convite para nascer. Toda espera que cansa é uma chance de despertar. Então, se ele te ignora, que isso te inicie. Que essa ausência se torne semente. Que esse silêncio te empurre para dentro, onde mora a tua luz. Porque no fim não estamos aqui para sermos escolhidas. Estamos aqui para lembrar quem somos. E quando uma mulher se lembra, o mundo muda ao redor dela. Não porque ela precisa, mas porque ela já não negocia mais a própria verdade por migalhas de presença. Agora, se algo em você foi tocado, não silencie. Comente o que sentiu, compartilhe com quem precisa, inscreva-se e fique por perto. Mas faça isso não por mim, por você. Porque às vezes, tudo o que um novo ciclo precisa para começar é de uma palavra sentida no tempo, certo? E talvez esta tenha sido a sua. Há ausências que ferem e há ausências que curam. Só o coração desperto sabe a diferença.